Espírito Santo. Bem, queridos irmãos, a Igreja é sempre descrita como um barco que tem de navegar entre as tempestades. É uma figura clássica, é a aplicação do Evangelho de hoje às tempestades da Igreja. Tempestades do passado, perseguições, cismas, heresias, apostasias, a própria miséria dos batizados. No presente também, porque o mal continua o seu esforço teimoso para destruir a obra de Cristo. Mas no meio destas ondas, no meio desta fúria do vento, diante deste horizonte escuro, tenso, a Igreja continua a olhar sempre para o seu Mestre. O Mestre que dorme. É por isso que a tempestade parece tomar tanta força. Mas não perdamos de vista que os inimigos não são mais fortes que o próprio Deus, é que Deus se serve mesmo dos inimigos para alcançar os seus objetivos. Estão ao serviço. Os amigos e os inimigos da Igreja estão ao serviço do nosso Senhor. E Deus se serve deles para o bem da Igreja. Cristo crucificado, simbolizado na madeira prendida com pregos que compõem o navio, é aquele que governa a nave, conduz na boa direção. E ainda mais o que salva não é a coragem ou a qualidade dos homens que estão na barca, não, é simplesmente a presença de Jesus. E Jesus continua a estar presente na sua Igreja, hoje também. O que há que o escândalo é maior, no sentido em que as provas não vêm só do exterior, mas as provas vêm do interior da Igreja. O inimigo conseguiu introduzir-se no interior da Igreja e são hoje os mercenários que estão a entregar as ovelhas ao lobo. É o que se passa hoje. Daí a reação de Monsenhor Lefebvre, que dizia: não queremos desobedecer a tradição, porque não queremos desobedecer a Igreja. Desobedecer 20 séculos da Igreja é separar-se da Igreja, é romper com a Igreja. E não queremos romper com a Igreja. Temos apenas de estudar o que a Igreja sempre fez, o que sempre ensinou, é conformar-nos com o que ela sempre ensinou. E na medida em que os homens da Igreja, que são aqueles que deveriam ensinar-nos a tradição, se afastam eles próprios da tradição, então nós nos afastamos deles. Nossa regra é a fé que passa antes da obediência aos homens. E como oposição, dizíamos, Sr. Lefebvre, é simples. Encontramos-nos em oposição àqueles que destroem a fé. Haverá um combate duplo para nós. Combater os erros e lutar contra aqueles que favorecem esses erros. Porque dizia, é muito difícil estar contra os erros e não estar contra os homens que os espalham. Então, concretamente, qual tem de ser a nossa reação? Onde é que nós temos de apoiar-nos? Eu gostaria de mencionar um sonho, um dos sonhos de São João Bosco. Santo conhecido pelos seus sonhos, anotou, escreveu 159 sonhos, por vontade do Papa Pio IX, que diz, não, isto não pode ficar aqui no anonimato, tens de escrever. Estes sonhos aos quais, no início, ele não dava importância, mas pouco a pouco viu que o que ele estava a sonhar era cumprido no tempo depois. Havia, através dos sonhos, o estado da alma dos seus alunos. Havia o que ia acontecer com cada um deles. Então são sonhos proféticos em que ele próprio reconheceu ver uma revelação de Deus. Então tem um sonho que é muito conhecido, que é o das duas colunas. São João Bosco estava junto à praia, ou mais bem estava sobre um escolho isolado, da qual via todo o mar cheio de uma multidão incontável de naves dispostas em ordem de batalha, cujas proas terminavam numa fia de esporal de ferro, em forma de lança que fere e transpassa tudo aquilo contra o qual arremete. Estas naves estão armadas de canhões, carregadas de fuzis e de armas de diferentes classes, de material incendiário e também de livros. E dirigem-se contra outra nave muito maior e mais alta, tentando cravar-lhe o esporal, incendiá-la ou ao menos fazer-lhe o maior dano possível. Então, no meio desta imensidão do mar, levantam-se sobre as ondas duas colunas. A primeira,
uma coluna sobre a qual está a estátua da Virgem Imaculada, como uma inscrição Auxílio dos cristãos. Sobre outra coluna, não muito distante da primeira, outra coluna com uma sagrada hóstia e com umas palavras salvação dos crentes. E o pontífice, o Papa, o que então faz é dirigir a nave e entre as duas colunas. As naves inimigas dispõem-se todas a assaltá-la, fazendo o possível por deter sua marcha e por afundá-la. Umas com os escritos, outras com os livros, outras com materiais incendiários dos que contam em grande abundância, materiais que tentam lançar a bordo, outras com os canhões, com os fuzis, com os esporões. O combate torna-se cada vez mais encarniçado. E o pontífice consegue, vencendo e superando todos os obstáculos, consegue guiar a nave em volta destas duas colunas e amarrá-la às duas colunas. E então é quando se produz uma grande confusão. Todas as naves que até aquele momento tinham lutado contra a embarcação capitaneada pelo Papa dão-se a fuga, dispersam-se, chocam entre si e destroem-se mutuamente. Tal sonho o qual foi interpretado por São João Bosco. Ele próprio diz: preparam-se dias difíceis para a Igreja. Ele morreu no ano 1888, no fim do século XIX. E dizia: preparam-se dias difíceis para a Igreja. O que até agora aconteceu na história da Igreja é quase nada em comparação ao que tem de acontecer. Os inimigos da Igreja estão representados pelas naves que tentam afundar a nave principal e aniquilá-la se pudessem. Só ficam dois meios para salvar-se dentro de tanto desconcerto: devoção a Maria, frequência dos sacramentos, comunhão frequente. O que tem feito a fraternidade? Defender estes dois pilares. A Santa Missa, a Sagrada Eucaristia, porque a razão de ser da fraternidade é o sacerdócio católico. E quem diz sacerdócio católico diz santificação através da Santa Missa. Santa Missa é o centro da vida da Igreja. Monsenhor Lefebvre, no seu livro, que o seu testamento, o itinerário espiritual, mostra como a cristiandade cresceu, se fundou ao redor da Santa Missa. Para a nossa justificação, para a nossa santificação, Jesus organiza tudo em torno desta fonte de vida que é o seu sacrifício do Calvário. Ele fundou a Igreja, diz Monsenhor Lefebvre. Ele fundou a Igreja, transmitiu o sacerdócio, instituiu os sacramentos para comunicar às almas os méritos infinitos do Calvário. Quem diz Calvário, diz renovação do sacrifício do Calvário, diz a Santa Missa. Então, primeira devoção que tem de ser o apoio, o alicerce nesta querida Igreja, a Santa Missa. Digo bem, a Santa Missa. Para nós vale mais assistência a uma só missa durante a semana que 3 dias de jejum e abstinência. A Santa Missa é a renovação deste sacrifício que redimiu as nossas almas. É o centro da vida da Igreja. Segunda grande devoção, Nossa Senhora. E também Monsenhor Lefebvre falava desta devoção. Neste mesmo livro, Itinerário Espiritual, diz: sendo Maria a mãe do sacerdote eterno, ela exerce uma maternidade particular sobre todos aqueles que participam do sacerdócio de Jesus. Digne-se Nossa Senhora formar em nós sacerdotes à imagem do seu Filho Divino. E continua: que a devoção a Maria tenha um lugar de honra em todas as casas da fraternidade e no coração de todos os seus membros. Maria vai nos manter na fé católica. Ela não é liberal, nem modernista, nem ecumenista. Não pode ser. Maria não pode ser ecumenista. Ela é alérgica a todos os erros, esta expressão. Ela é alérgica a todos os erros e, com maior razão, às heresias e à apostasia. Então, 2 reflexões. Primeira, como no sono de São João Bosco, quem realmente dá solução é o Sumo Pontífice. Curiosamente, é um elemento importante. E a fraternidade faz parte da Igreja, mas é uma parte da Igreja, somos membros da Igreja.
A mão ou o pé não pode tomar o lugar da cabeça. A crise atual da Igreja é a crise do Papa, é a crise da autoridade. E nós não podemos reemplaçar este papel que tem o Papa. Quando é que o Papa vai se converter? Não sabemos, é o motivo. É o motivo pelo qual rezamos neste próximo sábado. A conversão, o retorno do Papa e das autoridades à tradição da Igreja. Quando e como? Não sabemos, o Senhor está a dormir. Está a dormir. E hoje também parece que está a dormir. Não dorme. Parece que está a dormir. Porque Ele continua a ter cuidado da sua Igreja. Porque é que permite? Quanto tempo vai durar? Não sei. Eu não conheço o futuro. Mas eu sei que a vitória da Igreja terá de venir pelos meios que Deus instituiu. A conversão do Papa. A conversão do Papa. Segundo elemento é o facto de que Deus está a dormir. Deus está cansado, também se cansava. Tinha uma natureza humana como nós. Se cansava. O que temos de pedir a Deus, eu diria, não nos cansemos nós. Não nos cansemos. São 50 anos já de crise. Quanto vai durar, não sabemos. Com o Papa atual, pode continuar ainda muitos anos. Cada dia temos um escândalo novo. Então, o tempo não está nas nossas mãos. Quando Deus considera oportuno acordar, então vai ficar de pé, vai mandar as tempestades e a calma virá. E oxalá não tenha de nos dizer o que dizem os apóstolos, homens de pouca fé, porquê? Tens medo. Oxalá, então, nós fazemos o nosso trabalho, cada um no seu lugar, cada um no seu posto, é o que Deus pede. Ao servo que seja fiel, que esteja vigiante. O que pede Deus é que esteja a vigiar. Não pede a solução final desta crise que não está nas nossas mãos. Nós fazemos o nosso trabalho, cada um no seu lugar. O padre como o padre, os fiéis como fiéis, cada um no seu lugar, com a nossa fidelidade. Então, não cansarmos nesta crise que não sabemos quanto tempo ainda vai durar. E segundo, oxalá que também Deus não se canse de nós. Não se canse de nós. Da nossa falta de resposta à graça de Deus. Quantas graças, quantas luzes, através da fraternidade, através deste combate. E quantas vezes realmente não respondemos, não correspondemos a estas graças. Desviamos a nossa atenção para outros problemas. O nosso problema real, o meu problema, é a minha santificação. É como eu tenho de continuar a santificar a minha alma. Esse é o meu problema real. O mundo pode afundar-se, pode desaparecer. O que é principal é que eu tenha cuidado da minha própria alma. Então que Deus não se canse de nós. Da nossa indiferença, do nosso desleixo, da nossa negligência. Tantos anos e ainda não somos santos. De quem é a responsabilidade? Não estamos a aproveitar bem o que Deus nos deixou, sim, eu diria, através da fraternidade. Em particular, porque a fraternidade não é a Igreja. De acordo? Não é a Igreja. Em certa maneira, é a Igreja. Em certa maneira. Numa outra maneira, não é a Igreja porque está ao serviço da Igreja. Mas atenção, Deus é providência, Deus serve da fraternidade para continuar este combate contra estes mercenários que estão a dar as almas, as ovelhas, para o lobo. E teremos de dar contas destas luzes e destas graças recebidas. Então, que Deus não se canse de nós também. E a graça que temos de pedir a Nossa Senhora. Como dizia Nosso Senhor, que os fiéis, que a devoção a Maria tenha um lugar de honra em todas as casas da fraternidade e no coração de todos os seus membros. Vamos pedir a Nossa Senhora esta graça de que acorde Nosso Senhor. Que acorde. Que se levante, que fique de pé. Que ponha ordem na sua igreja. Isto é que nós temos de... Entretanto, vamos continuar a deitar a água que está no barco para fora. É o nosso trabalho. Uma vez mais, sempre confiando em que Deus não perde o controle da sua igreja. Tudo está calculado ao milímetro. Deus tem conta de cada alma. Sabe como dirigir a sua igreja. Então, não se trata de pedir contas a Deus. Se trata de fazer cada um o seu dever nesta confiança na Sagrada Eucaristia, Nossa Senhora, para simplesmente fazer o nosso trabalho e que Deus dê a recompensa a estes servos fiéis
que tenta de fazer o melhor possível o seu trabalho. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.